Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção de questões de matemática e de raciocínio lógico da banca Avança SP, concurso Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Prova aplicada no dia 9 de fevereiro de 2025. Cargo controlador interno, questões de nível superior. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da banca Avança SP, editais de concursos e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico. Lembrando a todos que hoje será o último dia para interpor recursos contra o gabarito preliminar publicado no dia 10 de fevereiro de 2025. Então, vamos para os comentários das 10 questões de matemática e de raciocínio lógico. Banca Avança SP, concurso Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Ótima revisão para aqueles que irão prestar concursos nos próximos dias em vários municípios do estado de São Paulo. Questão número 11. Em um jogo de basquete, 5 jogadores fizeram cestas em uma partida. O número de cestas de um deles foi 12, e a média do número de cestas dos outros 4 jogadores foi 9. Qual foi a média de cestas marcadas pelos 5 jogadores nessa partida? Então, vejam. Acerto do jogador A, 12. A média dos demais 4 atletas foi 9 cestas. Portanto, sabendo a média e sabendo a quantidade de jogadores, eu tenho o total de cestas igual a 4 vezes 9, 36 pontos, ou 36 cestas. Portanto, a média dos 5 jogadores vai ser a soma do acerto do jogador A mais a média total dos demais 4 jogadores, 36. Portanto, 12 mais 36 dividido por 5. 12 mais 13 dá 48 dividido por 5. Efetuando a divisão, 9 inteiros e 6 décimos. Letra B. Questão número 12. Observe as seguintes afirmativas. Um triângulo retângulo sempre tem 2 lados congruentes. Lados congruentes significa mesma medida. 2. Um losango tem 2 pares de lados congruentes, ou seja, medidas iguais, mas nunca os 4 lados congruentes entre si. 3. Os ângulos internos de um triângulo são todos congruentes entre si. Estão corretas quais? Então, vejam. A primeira afirmativa, um triângulo retângulo sempre tem 2 lados de mesma medida. Nem sempre. Isso aqui é falso. Se o item 1 é falso, eu posso eliminar o item D e o item E e também o item A. 2. Um losango tem 2 pares de lados congruentes, mas nunca os 4 lados congruentes. Falso. Eu posso ter um losango com os 4 lados de medidas iguais. Por exemplo, se vocês pegarem um quadrado, que é um losango, que tem lados paralelos 2 a 2. Portanto, A2 é falso. Se A2 é falso, eu elimino a B. Portanto, a única alternativa correta, somente 3. Os ângulos internos de um retângulo são todos congruentes, ou seja, os 4 ângulos de um retângulo têm medidas iguais, 90 graus. Se vocês pensarem em um retângulo qualquer,
esses 4 ângulos aqui, eles são congruentes. Congruente significa a mesma medida, no caso, 90 graus. Letra C. Questão 13. Em uma fábrica de chocolates, uma caixa de bombons pesava 400 gramas e foi reduzido 320 gramas, ou seja, diminuiu 80 gramas, mantendo seu preço constante. Sobre o preço por quilo do chocolate antes e após a modificação, é correto afirmar que reduziu ou aumentou. Então, vejam, supondo que o preço do chocolate seja R$100, tanto nos dois casos, continua sendo R$100. Portanto, na primeira condição, 400 gramas, R$100, vai dar R$100 dividido por 400 gramas, 0,25 centavos cada grama. Como o preço continua R$100, nos 320 gramas, cada grama será 100 dividido por 320, 0,3125 gramas. Então, veja, tem uma variação daqui para cá. Esse valor é maior. Então, se eu faço a razão entre 0,3125 dividido por 0,25, eu vou encontrar 1,25. 1,25 significa que tem um aumento de 25%. 1,25 é 1,25 centésimos. Portanto, 125%. Logo, aumento de 25%, letra B. 14. Uma cozinheira prepara diariamente 2 pratos diferentes, sendo um com proteína vegetal e outro com proteína animal. Sabe-se que o custo dos ingredientes para o prato com proteína vegetal é 80% do custo dos ingredientes para um prato com proteína animal e que ela gasta R$ 54 por dia com esses ingredientes, ou seja, proteína animal, proteína vegetal. Quanto ela gasta diariamente para preparar o prato com proteína vegetal? Então, veja, vamos chamar de X o preço do prato com proteína animal. O que diz aqui? O prato com proteína vegetal é 80% do preço do prato com proteína animal. Então, posso escrever aqui. O prato vegetal é 80% do prato animal, ou seja, 80% é 0,8. Então, fica 0,8 vezes o preço do prato com proteína animal, 0,8x. Somando o preço do prato com proteína animal mais com proteína vegetal, eu tenho o custo dos ingredientes, R$ 54. O coeficiente aqui é 1. Portanto, somando 1x mais 0,8x, dá 1,8x igual a R$ 54, onde x é o preço do prato com proteína animal. Então, x, R$ 54 dividido por 0,8. Efetuando essa divisão, o prato com proteína animal custa R$ 30. Portanto, o preço do prato com proteína vegetal vai ser 80% de 30, ou 0,8 vezes R$ 30, que dá R$ 24, letra E. Está um pouquinho apagado aqui. 15. Ana, Beatriz, Carlos e Daniel estão em uma sala e cada um fez uma declaração.
Ana. Beatriz está mentindo. Beatriz. Carlos está mentindo. Carlos. Daniel está mentindo. Daniel. Ana está mentindo. Sabe-se que Daniel mentiu. Então, a partir daqui, eu vou concluir o seguinte. Pode-se afirmar que. Então, vejam. Se Daniel mentiu e disse Ana está mentindo, então significa que Daniel mentindo, ele afirmou que Ana está mentindo. Então, Ana não mentiu. Então, uma primeira conclusão. Ana não mentiu. Se Ana não mentiu, eu já elimino a A e elimino a D, porque está dizendo que Ana e Beatriz mentiram. Ana mentiu. Ana não mentiu. Vejam, Ana diz que Beatriz está mentindo. Como Ana não mentiu, Beatriz está mentindo. Portanto, se Beatriz está mentindo, Beatriz mentiu. Então, Beatriz está mentindo. Então, conclusão, Beatriz mentiu. Agora vamos seguir. Praticamente já resolvi a questão, mas vamos lá. Beatriz, que diz que mentiu, disse que Carlos está mentindo. Se Beatriz está mentindo, Carlos não está mentindo. Porque Beatriz disse que Carlos está mentindo. Como Beatriz está mentindo, Carlos não está mentindo. Carlos não está mentindo, então posso eliminar a C e também a E. Portanto, resta a única alternativa. Beatriz mentiu, letra B. Questão 16. Um ingresso para um espetáculo custa R$ 200 em janeiro. Em fevereiro, o preço do ingresso sofre um aumento de 10% com relação a janeiro, que teve um aumento de 10%. Em março, sofre outro aumento de 10%. Então, aumento em fevereiro 10%, em março 10%. Qual será o valor do ingresso no mês de março, após 2 aumentos sucessivos de 10%? Aumento, eu posso fazer um único cálculo. A mesma coisa, aumento, desconto, desconto, aumento e desconto e desconto. Sempre resolvemos com um único cálculo. Primeiro aumento, 10%. Então, 110% de 200. Segundo aumento, 10% sobre o aumento de fevereiro. Então, 110%. Então, fazendo um único cálculo, posso fazer 110% é 1,1 vezes 1,1 vezes 220. Cuidado na hora de efetuar esses cálculos. Aqui vai dar 1,21 vezes 220, R$ 242, letra E. Sem necessidade de fazer uma regra de 3 simples e fazendo um único cálculo. Não podemos errar questões de concursos públicos. Questão 17. A figura abaixo mostra um triângulo ABC inscrito numa circunferência de raio 1 metro. Sabendo que o segmento BC passa pelo centro da semicircunferência, então BC é um diâmetro, é o diâmetro, e que o ângulo interno aqui é reto. Então, a área do triângulo ABC é. Então, isso aqui é uma propriedade importantíssima. Toda vez que eu tenho um
triângulo inscrito numa circunferência onde a hipotenusa coincide com o diâmetro, isso aqui é um triângulo retângulo. Portanto, se o raio vale 1, BC vale 2. 1 e 1, 2. Isso aqui também é raio. A até esse ponto aqui é raio. Portanto, a área de um triângulo retângulo, base 2, altura 1 dividido por 2. 2 vezes 1 dividido por 2. Simplifica a área desse triângulo assinalado, 1 metro quadrado, letra D. 18. Os preparadores físicos de um maratonista calculam que o seu corpo perde água numa velocidade de 10 mililitros por minuto, ou seja, a cada 1 minuto, 10 mililitros de água. Para que o atleta não perca rendimento devido à desidratação, quantos mililitros de água ele deverá repor a cada 40 minutos? Aqui poderia fazer um único cálculo. Eu vou resolver utilizando regra de 3 simples. Água em mililitros e o tempo. 10 mililitros em 1 minuto. Portanto, em 40 minutos, deve repor X. Grandezas diretamente proporcionais. Produto 10 está para X, 1 está para 40. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 1 é X, 10 vezes 40, 40 mililitros. Só que eu tenho que transformar isso aqui em litros. Lembrando, se aqui é 400 mililitros, cancela, inutiliza a D, inutiliza a E. Então, só pode ser, e essa aqui também está inutilizada. Portanto, ou é A ou é C. Se eu estou em mililitros, quero chegar em litros, eu vou caminhar para a esquerda. Para cada casa, divido por 10, por 10, por 10. 400 mililitros dividido por 1000 dá 0,4 litros. Letra A. Não esqueçam dessa tabelinha para essa conversão de medida de capacidade. Muito importante vocês lembrarem. 19. A figura mostra a porcentagem da emissão de CO2 pela população mundial em 2015, organizada por renda. Então, tenho aqui, está um pouquinho apagado, mas vamos lá. Analisando o gráfico, é correto afirmar que os 10% mais ricos que estão aqui formam 49% da população mundial. Falso. O que está indicando aqui que os 10% mais ricos, eles emitem 49% de CO2, gás carbônico. B. Os 50 mais pobres que estão aqui embaixo emitem o mesmo do que os 10. Não. Se vocês somarem isso aqui, não dá 49%. Portanto, falso, falso. Quanto menor a renda, ou seja, aqui embaixo, maior a taxa de emissão. Falso. Exatamente o contrário. Os 10% mais ricos, que são esses aqui escuro, emitem CO2 de todo o restante da população. Falso. Somando aqui 49, somando aqui dá 51. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Os 50% mais pobres, que essa parte escura, são responsáveis por 10%. Se vocês somarem aqui, dá 10%. Então, letra
E. Questão número 20. Em uma escola, há duas turmas que farão uma apresentação de projetos científicos. A primeira turma possui 180 alunos e a segunda tem 240 alunos. Os professores dividirão os alunos em equipes com exatamente o mesmo número de estudantes. A pergunta é: de forma que cada equipe seja formada apenas por integrantes da mesma turma, qual o maior número possível de alunos por equipe? Questão recorrente em concursos públicos. Para obter o maior número de alunos por equipe, nós vamos achar o maior divisor comum dessas quantidades de alunos. Para isso, nós fazemos a divisão sucessiva pelos primos. Como é um divisor comum, eu vou colocar em vermelho. 2 é um divisor comum, portanto, vermelho. Dá 90, 120. 2, novamente, é um divisor comum. Dá 45, 60. Dá para dividir por 2, só que não é comum. Repete o 45 e aqui dá 30. Continua dividindo por 2. Não é comum, só divide 30. Então, 45, 15. O próximo divisor comum é o 3, em vermelho. Dá 15 e 5. Dá para dividir por 3? Não é comum, preto. Agora, divide por 5. Então, o máximo divisor comum, ou a quantidade máxima de alunos por equipe, vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Multiplicando tudo isso aqui, vai dar 60 alunos por equipe. Letra A. 10 questões da banca Avança SP, concurso realizado neste último domingo para o cargo de controlador interno. Nenhuma questão passível de recurso. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo notificações das videoaulas do canal. E se você gostou, não esqueça, dá aquele like. E vocês que estão estudando para concursos públicos cuja banca continuará sendo a Avança SP, cliquem na playlist cujo link está na descrição desta videoaula. E se você quer colaborar com o meu canal, nós temos duas possibilidades. Primeiro, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. E se você tem possibilidades, utilize a chave Pix. Agradecemos a colaboração dos poucos amigos que já colaboraram. Um grande abraço. Até as próximas videoaulas e bons estudos.